Queridos, paz seja convosco. Eu vou fazer o discurso novamente que eu fiz no início, né? A gente fez uma breve abertura aqui, um cumprimento só para dar um tempinho, o pessoal estava chegar, e realmente muitos chegaram, né? Para a nossa aula. Eu vou iniciar, meu nome é Fernando, né? Eu sou pastor auxiliar do pastor Brocanelli, na cidade de Araras, e estou também assessorando o pastor Elivelton na Secretaria-Geral de Educação. E aqui em São Paulo, eu estou como secretário de Educação em São Paulo. E a gente vai fazer uma oração. Eu vou pedir para o Martins, para já começar a gravar, a gente faz a oração e depois eu vou apresentar o Martins. Vou explicar para vocês quem é ele, qual é a função dele aqui nos nossos cursos. Vamos orar. Soberano Deus e Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos, pela misericórdia do Senhor, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Agradecemos pela oportunidade que a Secretaria-Geral nos dá de podermos aprender mais da Tua Palavra. Agradeço pela vida do professor Antônio e de todos os envolvidos na Secretaria, o Martins, e a todos os que estão, Senhor, nesta aula introdutória. A nossa ideia é termos um curso depois. Por isso, o motivo desta aula, e nós pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo nos ajude e que nós tenhamos entendimento, Senhor, a respeito da importância que é essa matéria nas nossas vidas, para os professores, para os pastores, para os líderes da Tua igreja. Nos ajude, Senhor, e nos capacite. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Bom, Martins, ele está aí como SEC São Paulo, está aparecendo aí, porque é ele que está transmitindo, né? Então, vamos ver se dá para fazer uma coisa aqui. Pronto, fixei ele aí, ó. Esse aí é o Martins. O Martins, ele é o secretário dos cursos. Então, nos cursos, é ele quem manda o recado, ele quem manda o link da gravação, o link da aula, é ele quem avisa quando a aula gravada já está disponível, é ele que auxilia o professor, né, compartilhando a tela ali com os slides. Então, é o Martins. Ele também quem tira as dúvidas e que auxilia os alunos. Martins, pode falar. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Bom, eu acho que o pastor Fernando já falou tudo aí já, né? Mas eu estou trabalhando com o pastor Fernando já tem alguns anos aí e estou aqui para auxiliar a cada um de vocês em dúvidas referente ao curso. Provavelmente esse curso já vai estar sendo lançado e eu vou estar aqui para tirar dúvidas de vocês. O que vocês precisarem aqui de mim, podem entrar em contato através do WhatsApp da Secretaria Estadual. Tá certo. Então, agora o que a gente faz? Vamos liberar o Martins da tela e vamos colocar esse homem aqui, ó. O professor Antônio. O professor Antônio é o professor do curso, né? Amados, faz algum tempo já que ele tem comentado a respeito desse assunto, né? Desse curso, da gramática grega, e assim, com o tempo, né? Com o passar do tempo, a ideia vai amadurecendo, e aí outros cursos vieram antes, mas agora chegou a vez desse, né? Dessa aula introdutória, para que a ideia nossa é realmente depois termos um curso, né, para que seja aprofundado. O professor Antônio é um estudioso de muito tempo, de muitos anos, um leitor inveterado, né, e então ele consome bastante material teológico e por isso ele tem um excelente conteúdo para passar para nós. Ele já deu aula de escatologia, nos nossos cursos, eu digo, né? De escatologia, pentecostalismo, e está com o curso de arminianismo e calvinismo,
E o nosso próximo curso, que está aí às portas, é Ministério Feminino. Esses são os cursos teológicos da Secretaria-Geral. Nós temos escola de servos, escola de adoradores, mas com outro foco, né, que é outro foco, é o diaconato, os nossos irmãos do louvor, mas temos um de Libras também e oratória, mas, como eu disse, é outro foco, né. Os de cunho teológico estão, então, sob a responsabilidade do professor Antônio. E ele é da cidade de Campinas, e como que nós o conhecemos? O pastor Brocanelli, vamos arredondar aí há 10 anos, ele queria que os pastores tivessem um estudo teológico para que nós pudéssemos aprender e aprimorar. E aí, então, através de indicação, o professor Antônio chegou até nós lá em Araras, e já está lá, nesse período, já faz vários anos que está conosco lá. Então, ele já, como se diz, passou pelo crivo do pastor Brocanelli, né, que é bem exigente, e está conosco já há esses anos, e aí, naturalmente, vamos dizer assim, né, as coisas foram acontecendo, e hoje estamos aqui no Fundamentos do Grego Bíblico. Então, professor Antônio Reis, a palavra está com o senhor. Você abriu o microfone. Queridos, paz para todos. Muito bom poder estar com vocês aqui nessa aula que busca basicamente fazer uma apresentação do que é esse curso e falarmos um pouco, né, pelo menos do alfabeto, tá, grego para vocês. Na verdade, a montagem que eu fiz para vocês, infelizmente o tempo não é possível, abrange mais de 80 projeções, tá? E a gente tem esse projeto para o curso, e todo esse material, para quem estiver fazendo o curso, vai receber. A gente estima cerca de 800 projeções para o curso de 5 meses, e esses materiais vão chegar todos para vocês, tá? E fora isso, né, a estrutura para o curso tem todos os recursos para vocês poderem tirar dúvidas também, né? Tudo isso, tá, abarca todas essas questões. E hoje, basicamente, a gente vai ter uma hora para estar falando desses temas aqui, desses assuntos, e provavelmente no final a gente vai parar um pouquinho antes e vai abrir talvez alguns questionamentos, algumas perguntas que vocês possam, tá, estar fazendo, tá, em relação a isso aí. Então, vou ver se não sei se o pastor Fernando quer falar mais alguma coisa antes da gente startar aqui. Não, já está com o senhor. Então, queridos, essa projeção fala basicamente do que é o curso, né? Que é Fundamentos do Grego Bíblico. Okay? Então, o que é importante? Você pode ter chegado aqui nessa sala de aula e falar assim, mas por que eu preciso aprender grego bíblico, né? Queridos, esse grego não se fala nem na Grécia, tá? Se você chegar na Grécia, a única coisa que é igual são só as letras. As gramáticas são todas diferentes, porque esse é o famoso grego koiné, tá? Grego comum, no qual o Novo Testamento foi escrito, ok? Então, você pode estar se perguntando, mas então por que eu preciso saber, tá, essa língua? E o interessante é que a gente precisa, tá? Eu sei que boa parte de vocês são pastores e pastoras, tá? Então, o que a gente precisa dizer para vocês? Que, infelizmente, queridos, a Bíblia não foi inspirada em português e nem para os brasileiros, tá? Ela foi inspirada, o Novo Testamento, nessa língua que dominava o mundo, que era o grego, tá? E numa cultura totalmente diferente da nossa. Tá? Então, esse é um dos motivos que... Martins, pode começar a entrar com as projeções? Isso é um dos motivos pelos quais a secretaria está pensando, tá, nesse curso. Okay? Por quê? Porque, amados, por melhor que as nossas traduções possam ser, elas não são perfeitas. Tá?
E muitas coisas que são escritas numa língua mais rica não são possíveis serem colocadas em línguas que não são tão enriquecedoras como é a questão do grego e do próprio hebraico, do Antigo Testamento, né, que é um outro projeto que a Secretaria tem mais para frente também. Tá? E então, eu quero mostrar para vocês rapidamente, para a gente poder já entrar na língua, alguns motivos pelos quais vocês devem, tá, estudar, devem procurar esse curso e devem procurar aprender. Eu tenho uma dinâmica, amados, nas aulas, eu dou aula dessa matéria já faz muitos anos, e uma coisa assim que eu vejo que não é produtiva, e eu digo isso para vocês porque às vezes vocês vão estudar por exemplo, eu fiz hebraico com um rabino, tá? na faculdade de Etítia de Jerusalém. E aí, uma coisa assim que eu quero dividir com vocês é assim: você só estudar gramática, ele não produz para o estudante de Bíblia tudo aquilo que ele deseja. Por quê? Porque a gramática ela é importante quando você tem uma boa percepção de teologia e você consegue fazer aplicações do teu conhecimento gramatical nas escrituras, o que a gente chama da famosa exegese. Então, quando você só pega um gramático, você só aprende gramática. Tá? Agora, uma questãozinha que eu acho importante estar adiantando também para vocês. Porque, na verdade, esse curso que não tem empecilho para qualquer pessoa, tá? Não existe restrição, qualquer pessoa possa escrever e estar fazendo esse curso. Só que eu gosto sempre de orientar o seguinte: a nossa língua mãe é a língua portuguesa. Se você for ruim de português, esquece esse curso. Esquece o grego, esquece, tá, hebraico, tá, e arruma um material de gramática da língua portuguesa, tá, para você poder estudar com a gente. Por quê? Porque vocês vão relembrar também, ao longo de todo o curso, os que forem fazer, né, que são 5 meses, os conceitos gramaticais da língua portuguesa. Tá? E a gente vai olhar para os textos a partir da gramática. Essa é uma forma, tá, em que eu lido, na verdade, para tentar ensinar e vejo, e só para dar uma percepção para vocês... Professor Antônio, o senhor permite uma parte? Pode falar. Já que o senhor entrou no assunto, né? Talvez não seja o caso de alguém que esteja aqui nessa aula, mas é o caso de alguém que você conheça. A Secretaria também já está preparando um curso de língua portuguesa. Então, justamente, né, ou melhor, também pensando nisso. Então, nós já temos uma professora, a professora Camila, que é de... Deixa eu lembrar o nome aqui. Bom, depois eu lembro, eu posso falar. E ela vai... Jacareí, lembrei. E ela já está preparando um curso também nesse mesmo modelo, no Google Meet, com aulas gravadas, a respeito de gramática, e aí junta gramática e oratória. Então, só esse adendo aí para o futuro teremos também. Isso. E, pessoal, só para ilustrar o que eu estou falando, antes de a gente entrar nas 10 razões por que você deve aprender grego bíblico, mesmo que você não for aprender pelo site da Secretaria, tá? Eu quero dizer para você o seguinte: quando você lê o Novo Testamento, vou dar só um exemplo rápido para vocês. Satanás conversa com Jesus. E ele fala para Jesus assim: se tu és o Filho de Deus. Queridos, pode ter certeza que não existe nenhum erro gramatical nas falas de Satanás. Todas as vezes que ele fala em grego, tá, a gramática dele está correta. Tá? E aí o que eu quero dizer para vocês? Muitas pessoas falam assim: o diabo está falando se tu és o Filho de Deus. Ele está duvidando que Jesus é Deus. Eu ouço muitas pessoas falando isso. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, queridos, que a condição ser, na língua grega, você pode usar ela para duvidar, e aí você usa o subjuntivo, modo subjuntivo. E você pode usar uma condição sena que existe na língua grega para afirmar, e aí você usa o modo indicativo. E Satanás, ele não usa subjuntivo para conversar com Jesus. Ele usa o indicativo. E ele diz assim para Jesus: desde que tu és filho de Deus, haja vista que tu és o filho de Deus. Ele faz uma afirmação, na verdade. Então, o diabo, ele usa a gramática, tá? E aí, só para mostrar que a gramática, ela é importante para esse curso, e a gente quer que, de fato, vocês possam ter uma experiência com esse curso,
que você possa, na verdade, ter um olhar, tá, a partir da gramática para as escrituras. Martins, pode começar a entrar com as projeções, tá? Bom, só um adendo forte inicial. Como cristão, você pode perguntar por que deveria se preocupar em aprender grego, tá? Que é o mais ou menos que a gente já falou aqui. A gente vai entrar nos motivos aqui, as razões, que a gente vai dar algumas razões, tá? Por que isso? Tá, vamos lá, Martins, pode avançar, tá? Bom, compreensão mais profunda do Novo Testamento. Foi o que eu pontuei aqui, que nós usamos traduções, tá? O Brasil tem mais de 10 traduções, a protestante, católica, e todo o problema da tradução é que nem sempre você consegue, na verdade, ter uma representação adequada, tá, do que o autor original, quando escreveu, quis dizer para o seu público. Então, essas limitações, às vezes, ocorrem, tá, e aí causa tudo isso. Então, o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego, então estudar grego bíblico pode fornecer uma compreensão mais profunda da língua e do contexto cultural. Uma coisinha só para vocês. Nós não tínhamos, até uns anos atrás, sites em que você poderia, inclusive, fazer pesquisa de textos, tá, e buscar significado de palavras. Hoje tem um site que é o nep.wab.com.br, né? Isso é NEPEW.wab.com.br. Hoje, se você tiver um texto em português, você digitar no Google, por exemplo, e colocar interlinear, coloca a referência interlinear, ele te joga direto, na verdade, no NEP, e aí você cai no texto, você pode clicar em cima da palavra e ele te joga para o dicionário Strong. E aí você vai descobrir todo o significado daquelas palavras lá. Tá? Então, assim, hoje a gente já tem algumas ferramentas online que podem te ajudar em tudo isso. E por que a Secretaria está preocupada com isso? Queridos, hoje a gente está vivendo uma realidade no Brasil que hoje as redes sociais têm colocado muitos pregadores dentro da casa dos cristãos e, lamentavelmente, nós não temos no Brasil uma tradição teológica. E muitas desinformações têm chegado junto com todo esse momento que as redes sociais têm proporcionado. Tá? Então, a Secretaria quer, na verdade, trazer essas percepções, vai ter indicações, tudo de obra, de referências, tudo para vocês terem, para vocês poderem fazer as suas pesquisas em relação a isso aí. Então, é uma preocupação da Secretaria, tá, em relação a essas questões, porque, queridos, está chegando muita desinformação, tá, para o cristão, e às vezes ele não tem critérios para poder avaliar isso aí. Ok? Então, aqui, em relação a essa compreensão, esse é um dos objetivos, aí diz assim, a compreensão mais profunda da língua e do contexto cultural em que foi escrito. Isso pode melhorar sua compreensão do texto, seu significado e sua mensagem. Tá? Uma coisinha só sobre regras, queridos. Uma palavra grega, ela não tem um sentido técnico, tá? Que ela pode ser usada em qualquer texto grego, tá? E a gente ouve as pessoas usando isso. Existem palavras técnicas na Bíblia? Existe, mas são muito poucas. Eu vou dar só um exemplo para vocês. A palavra eclésia, da onde vem igreja, ela é uma palavra que ela se tornou técnica por causa do Novo Testamento. Porque quando você pega o mundo grego antes do Novo Testamento, uma eclésia era qualquer ajuntamento, tá, de pessoas com qualquer objetivo. A partir do Novo Testamento, uma eclésia se tornou uma reunião religiosa. Aí ela ganhou uma conotação técnica. Então, você vai sempre usar com esse sentido. Agora, existem outros termos que não têm essas funções. Tá? E, lamentavelmente, hoje, na realidade que a gente vive, muitas pessoas usam se tivesse. É só um alerta em relação a essas questões aí. A precisão na interpretação, ao estudar o grego bíblico, você pode evitar depender somente de traduções que às vezes podem ser imprecisas, né? Então, esse é uma das dicas. Uma informação, Amado. Tenha todas as traduções que você puder ter, para você poder tirar. Porque, queridos, você não consegue fazer exegese em texto em tradução. Você depende de línguas bíblicas para poder fazer traduções.
Tá? Então, nesse âmbito, é importante, tá? Em que, à medida então que as pessoas não têm conhecimento das línguas bíblicas, o que você tem que fazer? Tem vários tipos. Da linha da Almeida tem umas 5, 6. Hoje você tem 2 tipos de King James. Tá? Hoje tem NVT e por aí vai. Então, tenha várias traduções e uma dica, querido, mesmo que você não for estudar aqui com a gente, compre um léxico grego, um dicionário grego. Tá? A Sociedade Bíblica tem dicionários gregos, porque às vezes você tem dúvidas sobre um termo e aí você precisa, tá, ter acesso a esse tipo de... Então, por que isso é importante? Por causa da precisão. Porque nem sempre a palavra escolhida pelo tradutor, eu conheço alguns tradutores da Sociedade Bíblica, tá? E nem sempre as palavras escolhidas são palavras precisas. E eu quero dizer com isso o quê? Amados, todo tradutor, acima de tudo, ele é um teólogo. Tá? Quando ele tem que fazer escolha entre palavras, muitas vezes ele vai fazer escolhas em função da própria teologia dele. Então, são coisas assim para a gente estar pensando, tá, em relação a isso aí. Então, um dos objetivos importantes é você poder, na verdade, conhecer e ter mais precisão no texto que você estará usando. Vamos lá. Crescimento espiritual, isso aí são consequências, na verdade, tá? Ok? Consequências para você poder melhorar. Sim, alguém perguntou aqui, tem alguns softwares que você pode adquirir, inclusive, que te ajudam em tudo isso aí. Tá? Então, a gente precisa... Pessoal, olha, deixa eu dizer uma coisa. Esses programas, eles traduzem coisa e tal, mas nada como você ter o conhecimento, na realidade, para você poder ter a certeza, porque, acima de tudo, são programas, são máquinas, tá? Porque se elas resolvessem esse problema, não teria mais dificuldade em relação a isso aí. Tá? Mas é vital que você precisa ter o ferramental. O que é necessário para quem estuda a língua bíblica? Você tem um dicionário grego, que a gente chama de léxico, você ter o Novo Testamento em grego, isso é importante. Hoje já tem o Novo Testamento interlinear, a Sociedade Bíblica já produziu tanto o Antigo e o Novo Testamento, então é bom você ter. Você consegue, na verdade, esse local que eu indiquei, o nep.ab, ele é interlinear, então você consegue também já usar isso online. Então é importante, na verdade, a gente ter essas compreensões. Tá? E a gente precisa abrir o olho para algumas questões também, quando a gente está falando de entender isso, amados. Olha, a língua é uma coisa viva. Tá? Vou dar um exemplo assim, rápido para vocês. Você pega a palavra hipocrises, que é a tradução que é a palavra hipócrita no Novo Testamento. Um hipócrita, o significado desse termo é alguém que dissimula. Tá? Qual que é a origem, na verdade, da palavra hipócrita? Teatro grego. Tá? Então, quem que era um hipócrita no teatro grego ano 300 a.C.? Tá? São os atores. Então, um hipócrita era um ator de teatro. E esse é a origem, na verdade, do nome, tá? Desses atores aí. E depois, por quê? Por que eles eram chamados de hipocrises? Tá? Porque, na verdade, eles representavam uma coisa que eles não eram. E isso acabou ganhando conotação popular, tá? E aí passou a ser usado já no Novo Testamento, de hipócrita é aquele, na verdade, tá? Que dissimula. Vou dar só um exemplo rápido. Lá em Gálatas, Paulo fala que Pedro, ele repreendeu Pedro, porque Pedro ele agiu de forma dissimulada. Assim está nas traduções. Tá? Só que a palavra dissimulada é uma palavra muito leve, na verdade, naquela tradução. Por quê? Porque a palavra grega que está lá é a palavra hipocrisis. Paulo, na verdade, é o seguinte: eu repreendi ele porque ele agiu como hipócrita. Ele é duro, na verdade, com Pedro, tá lá em Gálatas. Mas a palavra hipócrita é a palavra que está lá. Então, assim, só para a gente poder ter uma certa, algumas compreensões, que as palavras são vivas, e elas vão, às vezes, elas vão evoluindo e vão mudando de sentidos, e aí a gente precisa ter essa conotação também. O material que eu acho importante para aqueles que querem se desenvolver também é um dicionário Teológico Internacional do Novo Testamento, vendido pela Vida Nova. É um dicionário que ele traz a evolução dos termos, né? Pega no grego clássico lá atrás, antes do Novo Testamento,
ok? E depois vem até o Novo Testamento e aí vê como que isso está sendo utilizado. Então, assim, são algumas questõezinhas, ok? E aí alguém, é isso aí, ó, o pastor Fernando já colocou o site, né? Que é o nep.uap, né? Lá você encontra, você coloca os textos e lá tem o dicionário Strong para te ajudar. E tem vários comentários online, antigos, que você pode estar acessando lá. Capacidade de se envolver com teologia, erudição. Ó. Se você tem interesse em prosseguir com estudos avançados em teologia ou estudos bíblicos, o conhecimento do grego bíblico é essencial. Tá? Então, só para que a gente possa ter essa percepção de que a língua bíblica vai, na verdade, ser uma ferramenta que para o teu ministério, tá, com o pastor ou pastora, para a tua mensagem, para a tua pregação, ela vai ser muito importante, porque você vai conseguir olhar para o texto e poder, na verdade, entender isso de forma mais clara. Tá? O dicionário chama Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, editora Vida Nova. Tá? Ele é um dicionário teológico, mas ele é muito voltado para a língua bíblica. Okay? Então, assim, só para a gente poder ter um pouco dessas percepções aí. Só vou dar um exemplo para vocês, esse dicionário ele é muito bom, e você descobre, por exemplo, no dicionário, quando você está aprendendo grego, que existe 3 palavras diferentes no Novo Testamento para inferno. Tá? Existe Guiena, lago de fogo e enxofre, traduzido para o inferno, Hades, tá? E Tártaro. São 3 palavras, tá, que são traduzidas por inferno. Qual que é o problema nisso aí? Nós só temos uma palavra no português e temos 3 palavras diferentes para 3 lugares diferentes na língua grega. Então, essas questões vai aparecer nesse tipo de dicionário aí. Ok? Então, o conhecimento da língua vai te propiciar uma aproximação muito maior. Tá? Só um ditado aqui. É um ditado judeu, pessoal, para você ver o que é ler uma tradução. A gente lê uma tradução, tá? Tem um provérbio de um rabino. O rabino falou o seguinte: aquele que lê uma tradução é igual o noivo que no altar beija a noiva por cima do véu. Nunca de fato sentirá o sabor do véu. E aí tem alguém que complementa e diz assim: a função do tradutor é tornar o véu tão fino que o noivo, a beijar a noiva, nem perceba sequer que existe um véu lá. Essa é a função do tradutor, tá? Em melhorar cada vez mais as traduções. Então, queridos, uma dica para vocês. Não crie senso crítico, vamos dizer, ou perspectiva negativa sobre novas traduções. As novas traduções têm objetivos, e um dos objetivos dela qual que é? Melhorar a língua. O principal objetivo é melhorar a linguagem, tá? Porque as traduções mais antigas, King James e as Almeidas mais antigas, têm linguagem mais arcaica. E outro objetivo, melhorar os textos. Tá? Então, por aí, a gente só vai poder ver assim, como que a gente precisa avançar e evoluir em relação a essas questões. Ok? Então, o conhecimento bíblico ele vai te dar essas percepções. Tá? E eu acho assim que uma das questões que pega muito hoje no Brasil na teologia, em relação até o pastorado e na teologia, é que as pessoas pensam pouco teologicamente. Às vezes as pessoas olham para o texto e falam assim: que pregação dá para tirar daqui? A pergunta é errada. A pergunta é: o que o texto quer dizer? O que esse texto buscou comunicar? Essa é a pergunta que você tem que fazer para o texto quando você pensar que você vai precisar pregar para a igreja. Tá? Então, algumas coisinhas assim, só para você poder ter essas compreensões e essas percepções. Eu estou falando um pouco rápido, pessoal, porque a gente tem que avançar aqui, tá? E eu quero ver se passar a maior quantidade de informação possível para você. Depois, a aula vai ficar gravada e disponível, você pode entrar e aí assistir com mais calma. Acesso aos manuscritos antigos. Okay? Estudar grego bíblico também pode dar acesso aos manuscritos antigos do Novo Testamento. Bom, primeiro, queridos, a gente precisa pensar o seguinte: como a gente tem uma tradução, a gente precisa lembrar, então, que a Bíblia originalmente foi escrita em grego. Tá? E o que quer dizer essa ideia de você ter uma percepção dos manuscritos? Quer dizer o seguinte, que o Novo Testamento, só o Novo Testamento, ele tem 5.800 manuscritos em grego. Tá? Em grego. Desde lá do comecinho, ano 120 para frente, que é o mais antigo,
Até a atualidade tem 5.800 manuscritos, só em grego. Se você contar as cópias, tá, em copta, tá, e outras línguas latim, são 24.000 manuscritos. Não existe um livro no mundo antigo que sequer chegue perto. A Odisseia de Homero tem 2.000 cópias. Tá? Mas a Odisseia de Homero, o manuscrito mais perto do original é 800 anos. O Novo Testamento, o manuscrito mais perto do original é menos de 50 anos. Tá? Então, assim, é uma percepção sobre crítica textual e isso pode te ajudar? Pode. Um exemplo rapidinho aqui para vocês. Romanos 5:1. Como é que estão as nossas traduções? Justificados, pois, pela fé, aí tem um verbo, temos paz com Deus. E como é que no meio do século XX estava essa tradução em algumas traduções? Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Estava assim na tradução brasileira. Então, o primeiro que eu citei está citando o indicativo. Tá? Então, você está no indicativo. É um verbo no indicativo. E o outro cita um verbo no subjuntivo. E as traduções, na verdade, estão adotando sempre temos paz com Deus. E por que é uma tradução melhor? Porque tem uma questão interna para você, às vezes, definir isso. Segundo a teologia de Paulo, com certeza, se nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, você tem que usar o quê? Um indicativo. Se for o subjuntivo, qual que é o problema? Normalmente, o subjuntivo lida com condição de dúvida, tá? De forma grossa, assim, ok? Então, se nós somos justificados pela fé, tenhamos, pode ser que a gente tenha e pode ser que não tenha paz com Deus. Então, aí se estabeleceu o critério e o verbo no indicativo é o verbo no manuscrito mais original. Então, assim, só para você poder imaginar o que é essa questão, esse tipo de acesso aí. Não quero chatear vocês com muita terminologia aí, em relação a isso aí, mas é só para mostrar para vocês que durante o curso todas essas questões elas vão surgir, vocês vão ter sempre a oportunidade de estar perguntando, tá? E aí eu vou explicar textos em detalhes, né? Você vai às vezes perguntar qual que é a melhor tradução, coisa e tal, essa tradução é melhor essa, por quê? E aí a gente vai ver. Hoje, muitas diferentes traduções que a gente tem por causa de linguagem, tá? Vamos lembrar aqui. Pega as Almeidas antigas, Almeida Revista Corrigida, aquelas Almeida Corrigida aqui, ó. Pô, pessoal, você tem palavra lá que é vitupério, jactância, oblação, ninguém mais sabe o que significa essa palavra. Então, as traduções novas tendem a mudar um pouco, tá? Essa questãozinha aí, tá? Então, para a gente, a gente precisa abrir o olho, pessoal, em relação a essas questões. A compreensão da história cristã, né? Aprender grego bíblico também pode fornecer insights sobre a história inicial do cristianismo. Pessoal, até o ano 200 da era cristã, o grego era a língua dominante. A partir do ano 200, o latim foi a língua dominante do Ocidente, e aí a expansão foi toda, aí vem a Igreja Católica e tudo, aí o latim, aí vem a tradução da Vulgata, ano 400, tá, que é uma tradução católica, né, antiga, e a gente vai também falar um pouco das histórias das traduções em relação a essas questões. Uma coisa importante, tá, para vocês terem sempre em mente, a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, o Antigo Testamento deles não era em hebraico, tá? Por quê? Porque o judeu, basicamente, não sabia mais hebraico, só sabia aramaico, e eles usavam uma tradução do ano 200 a.C., chama Septuaginta. Então, aí tem uma questãozinha que muitas traduções hoje, elas recebem muita influência da Septuaginta na escolha dos termos das traduções. Então, assim, só para poder entender, para a gente poder ter uma percepção do que essas questões são importantes. Você fala, pô, mas isso é muito técnico. Uma coisinha, pessoal. A informação técnica que esse tipo de curso dá, ela é sua. Para você melhorar o teu entendimento do texto, para você montar a tua mensagem. Você pregar na tua igreja. A tua igreja não precisa ter acesso a esse tipo de coisa. Porque você vai ter que ter uma linguagem acessível para que você traduza toda essa tecnicidade, tá, do estudo teológico numa linguagem que as pessoas simples da igreja, tá, possam compreender o que você está falando. Isso aí são dinâmicas, na verdade, tá, para que você
como pregador, faça-se compreender, mas mesmo assim consiga pregar com precisão, tá? O que o texto está dizendo. São coisinhas assim, só para lidar, na verdade, com essas questões. Depois, porque você pode estar imaginando e ouvindo, falar assim, pô, mas isso é muito complexo esse negócio aí. E eu queria só falar para você assim, que, de fato, quando a gente começar a estudar, você vai ver que, de fato, é difícil. Mas depois de um tempo estudando, você vai ver que é mais difícil ainda, tá? Mas, assim, nada para te desanimar. Mas você vai aprender. Só insiste, tá? E aí, depois, tem todos os materiais, tem os exercícios que eu vou passar para vocês também, tá? Esse tipo de curso, você tem que fazer exercícios, tá? Para você poder melhorar um pouco isso aí. Ok, vamos lá, vamos para o item 7. Maior apreciação pela Bíblia. Eu sempre digo o seguinte, olha, às vezes as pessoas pensam assim que a teologia esfria o crente, né? E é o contrário, pessoal. Quanto mais você estuda a teologia, esse tipo de matéria, você tem que ficar, mais crente você tem que ficar. Porque mais você se aproxima dos reais significados que os textos têm nas Escrituras, tá? Que os textos têm, tá? Na Bíblia. Tá? Então, é para ser o contrário, na verdade. Tá? Okay? Então, assim, só para... Vocês querem algumas percepções que a língua às vezes te dá e as traduções não te dão? Tem um texto, acho que é Mateus 5, que fala assim, aquele que atentar para uma mulher, né, cobiçando, já pecou, tá, em seu coração. Na verdade, pessoal, o grego ele tem uma coisa nos verbos gregos que não tem no português, que chama aspecto verbal. E o que é isso? E esse texto tem isso. O que ele está dizendo? Aquele que olhar e continuar a olhar, tá? Então, está falando de continuidade. Aquele que olhar e continuar a olhar. Tá? Isso é aspecto verbal. Então, o grego tem isso. Na língua portuguesa é mais difícil se comunicar. Outro exemplo aqui. Jesus, quando ele fala assim, está consumado. Ele fala um pouquinho mais do que isso, tá? Ele usa um tempo verbal que não tem na língua portuguesa. E esse tempo verbal, quando ele ocorre na língua grega, ele sempre deixa os seus efeitos. A ação que foi feita, deixa efeito. Tá? Então, ele basicamente está dizendo assim, a obra que tu me deste para fazer, eu a consumo nesse momento, mas os seus efeitos continuam. Ele está dizendo basicamente isso. Só que isso não tem como você traduzir para a língua portuguesa. Tá? Ou senão, quando reclamo com o Herodes lá, que ele colocou na placa que Jesus era o rei dos judeus, e aí ele diz assim, nas nossas traduções, o que escrevi, escrevi. O texto, na verdade, não diz exatamente isso. O texto diz assim, o que escrevi está escrito e vai continuar escrito porque eu não vou tirar. Isso está tudo na gramática grega. Tá? A força gramatical desse tempo verbal te dá essa percepção. Tá? No português, você não tem esse recurso. Então, são coisinhas assim que você consegue tirar verdades teológicas disso aí. Tá? Então, assim, a maior precisão, ok? Em relação à Bíblia, ela vem exatamente de você conhecer os tempos verbais da língua original em que a Bíblia foi escrita, em que não tem as suas referências no português. Esse tempo verbal que eu estou citando para vocês, ele não existe em português. Então, você não tem como melhorar essa tradução em relação a essas questões aí. Tá? Vamos lá. Preparação para o trabalho missionário, tá? Tudo isso são recursos, né? Então, são efeitos também, na verdade, de ganhos que você vai ter conhecendo, né, as escrituras na língua original. Ó, se você está envolvido no trabalho missionário, o conhecimento do grego bíblico pode ser útil para compartilhar o evangelho com pessoas que falam a língua. Ó, queridos, olha, teve uma tradução que foi feita por uma região muito quente, eu acho que foi na África. E aí eles precisavam traduzir uma palavra que chama mais alvo que a neve. Só que ninguém conhecia a neve nessa região. E aí a coisa mais branca que eles conheciam lá era o branco que tinha dentro do coco. Aí as traduções vieram assim, mais alvo que o coco. Quer dizer, conseguiu a tradução transmitir a ideia do texto, né? Então essas coisinhas vão surgindo, vão aparecendo. Então, muitas... no século XIX, né, XVIII, os missionários eles conheciam línguas bíblicas e eles chegaram nessas regiões e eles precisaram traduzir o Novo Testamento para a língua nativa da onde eles estavam. Então, assim, só para a gente poder ter um pouco dessas percepções.
Mas vamos lá, que senão o nosso tempo vai voar aqui e não chega lá. Habilidades aprimoradas de ensino e pregação. Foi o que eu já pontuei aqui. Você vai melhorar com o grego bíblico. Tá? E lógico, pessoal, tem o hebraico, depois você tem que colocar na tua lista aí e ver como é que você lida com todas essas questões aí. Tá? Para você poder melhorar o teu sermão, a tua mensagem, né? Olhar e ver mais precisão no que você está fazendo. Olha, só vou mostrar uma coisa para vocês. Tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aí a gente fala, o ide é um imperativo, na tradução. Na língua original, que o imperativo é uma ordem, tá? Na língua original, ele é um gerúndio. Tá? A ordem não é em ir, a ordem é em pregar, porque pregar, nesse texto, ele é um imperativo, mas ir é o gerúndio. E se você vai pegar Bíblias interlineares, que está escrito assim, ó, indo por todo mundo, prega o evangelho. O imperativo divino aí não é o ir, é o pregar. O texto, na verdade, já trabalha com o pressuposto que todo aquele que nasceu de novo, aonde ele estiver, ele está indo. Já trabalha com esse pressuposto. Mas, de qualquer maneira, todas as traduções que a gente conhece, elas colocam esse id no imperativo. Mas, quando você se deparar com a língua grega, você vai poder perceber o que eu estou falando. Ele seria para nós como fosse um gerúndio, tá? Para eles é um particípio, mas o particípio dele é diferente do nosso particípio, ok? Então, habilidade aprimorada, né? E aí você vai melhorar a tua mensagem, a tua pregação. Vamos lá, desce só para a gente já. Conexão com a tradição cristã. Finalmente aprendemos grego. O bíblico pode fornecer uma conexão com a rica tradição da erudição e aprendizado cristão. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem equívocos na história da igreja que foram cometidos por grandes eruditos, grandes líderes, porque eles não conheciam a língua bíblica. Deixa eu dar um exemplo rápido aqui. Você está Santo Agostinho. Ele morreu em 430. Olha, pessoal, o entendo. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele leu esse texto e ele entendeu que dom de Deus aí era fé. Mas qual que era o problema? A língua mãe do Santo Agostinho, ou do Agostinho de Hipona, era o latim. Ele não conhecia grego. Quando você olha esse texto no grego, tá, o dom não pode ser a fé. O que isso que não vem de vós não pode ser a fé. Porque isso que não vem de vós é um pronome demonstrativo. O isso é um pronome demonstrativo neutro. O grego tem neutros. E fé é feminino. Então, o pronome demonstrativo ele não pode estar se referindo um neutro a um feminino. Tá? Então, assim, isso é um equívoco que ele acaba cometendo e que eruditos posteriores depois foram corrigir. Então, mas é um legado que vem em função do quê? Dele não ter domínio nem no grego e nem no hebraico, já que ele era uma pessoa importante no contexto em que ele surgiu. Ok? Tá bom? Só para fechar essa... Só para você entender o porquê que esse tipo de curso ele é importante. Bom, vamos só para poder avançar um pouco aqui. Tá? Pode passar... Vamos direto para o dicionário. Aqui um pouco da história da língua grega, não vou me ater aqui na história, só para poder entrar um pouco. Pode avançar, Martins, até chegar no início do alfabeto. Essa aqui é só o período formativo da língua. Tá? E aí, aquelas pessoas que forem fazer o curso, eu vou detalhar como é que foi a evolução da língua, tudo isso aí, ok? Então, ó, deixa eu ver, pode ir só para a gente poder chegar no alfabeto. Ó, língua, história da língua, tá? Tá. Pessoal, olha, essa é a primeira, ó, essa é a primeira letra do alfabeto grego. Esse é o famoso alfa, tá? E tem toda uma forma de você fazer isso aí. Você normalmente começa na parte de cima, né? Tá? E faz toda a volta para você poder, tá? Essa aqui vamos dizer assim, é uma minúscula, tá? A gente não... como os manuscritos, a partir do ano 900, trabalham mais com minúsculas, e hoje a grande massa deles, eles usam as maiúsculas só para começo de frase, nome próprio, o cliente usa, tá? Então, se você comprar um Novo Testamento grego, você vai encontrar
a grande massa tudo em minúsculo. Então, esse é um alfa minúsculo, tá? Mas depois eu tenho uma lista que eu vou mostrar para vocês os maiúsculos, mas eu não vou me prender tanto nos maiúsculos, nem dá tempo para tudo isso aí. Tá? Então, essa é a primeira letra. Aqui tem uma questão. Pode avançar, Martins? Eu queria só falar para vocês o seguinte: isso aí é um A. Não, não é o A. Não é o nosso A. Existe uma coisa que chama equivalência fonética. Tá? Equivalência fonética. Ok? Então, o que quer dizer isso? Que a equivalência de som, na verdade, é o A da nossa língua. Mas o A da nossa língua não é o A da língua deles. Tá? Então, só para a gente poder ter uma percepção, tá? Que esse tem o som do A, como na própria palavra alfa, tá? Na própria palavra alfa, ok? E aqui tem, então, uma equivalência fonética igual o A, como, por exemplo, né, tá na palavra amor. Tá? Então, só para a gente poder entender como que ele funciona. E aí eu coloquei uma palavra, só para vocês saberem, agatosa, né, que quer dizer bom, né? A forma, a primeira letra começa, o alfa começa, então ele tem o som da letra A. Então, um alfabeto, essa é a primeira letra deles, que começa com, que tem essa equivalência do nosso A. Vamos lá, Martins, pode, tá? Você pode dizer, pô, esse é um B, né? É um B maiúsculo, né? Esse é o beta grego, é o B grego, na verdade, né? Ele tem essa forma, ele é uma letra minúscula, e aí você começa pela parte de baixo para você fazer toda. Então, aí se você, por exemplo, se você pegar aquela primeira letra, o alfa, e colocar junto com o beta, aí você tem um B e tem um A, os sons são os mesmos. Opa, já dá para formar o quê? Dá para uma sílaba, ba, tá? É um gaúcho, que um gaúcho fosse falar ba, tá? Então você já consegue, os sons são o mesmo. Então o alfa tem o som, a equivalência fonética para o A, e o beta grego, tá? Tem a equivalência do B, tá? Da nossa língua. Então são as duas primeiras letras desse alfabeto, e é como na palavra bola, e aí eu coloquei aqui, Bíblia, né? Bíblia é uma palavra grega, quer dizer livros, né? E aqui aparece, biblion, tá? Que é a palavra livro. Tá? Então, só para a gente poder entender que o nome Bíblia vem de livros no grego. Tá? Só que, na verdade, pessoal, um pouquinho sobre a história dos livros, o material em que os livros eram feitos antes de Cristo, tá? Era, na verdade, tá? O papiro. Tá? Era o papiro. O papiro era uma planta que se colhia na região da Fenícia, que seria a atual Síria, ao norte de Israel. E eles colhiam, tá? Eles colhiam esse papiro numa cidade chamada Biblos. E é de lá que veio a palavra Bíblia, na verdade, que vem o livro. Então, é por causa de uma cidade da Fenícia, em que aí a palavra livros, Bíblia, vem, tá, dessa origem. Tá? Então, as duas primeiras letras já apareceram. Então, o alfa e o beta. Okay? Aqui está a forma em que ela está escrita. Né? Okay? Então, a primeira aparece a forma grega que se escreve. Você pode observar que a última letra que aparece no nome beta é um alfa. Tá? Ok? Vamos avançar. E a terceira letra, tá, do alfabeto grego, ele é um gama, né? Você está parecendo um Y, né? Parece um Y, mas não é um Y. Ele é um gama, que é... Pode ir, Martins. O gama, na verdade, ele tem a sua equivalência fonética da letra G na língua portuguesa. Só que aqui tem uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. O G grego, tá, ele nunca tem som de J, como às vezes ocorre no português. Mas ele tem o som como na palavra gato, tá? Guerra. Então, toda vez que ele aparece, tá, ele sempre tem esse som. Vou dar só um exemplo para vocês. A palavra anjo na língua grega, ela tem essa letra, tá? No final. Mas a gente não... E aí você pronuncia assim, angelos, e não angelos. Então, é sempre esse som forte, Aí seria angelos, anjo na língua, tá? No grego. Então, quando você aparecer, sempre você vai pronunciar, tá? Por exemplo, aqui é o G, como na palavra guerra, e aí aparece a palavra mulher aqui, a gente podia... a gente for pronunciar, se fosse como o J em português, seria
Giné, não, Guiné. Então, a palavra mulher, tá, na língua grega, é a palavra Guiné. Tá? Então, ele começa com esse gama. Então, assim, só para você saber um pouco sobre a fonética e sobre a questão de pronúncia, né, em relação a isso aí. Uma coisa assim, que eu acho um exagero é o pessoal pregar, ficar citando línguas bíblicas em pregação, porque as pessoas são leigas sobre sistemas, não resolve nada em pregação. É mais fácil trabalhar com o sentido original do que começar a citar. Aqui, ó, o delta, que é a equivalência fonética do D, tá? Aqui, então, assim parece um S, né? Fechado, né? Tá? Mas é um delta que tem equivalência fonética da letra D, como na palavra dado. Dado. E aqui, ó, e aí tem um termo, uma palavra que deixa eu ler para vocês. Ó. A palavra começa com delta, na primeira palavra aqui, letrinha, só que você lê, se você lê extensivamente, você vai ler doulos. Mas, na verdade, você tem um ditongo no meio e tem uma regrinha lá, que depois vocês vão aprender, que quando você tem um ditongo, esse tipo de ditongo, essas duas letras depois do delta, tem som de U. Então é doulos, tá? Que é escravo. Então não é doulos, é doulos, tá? Por causa de uma regrinha de ditongo, né? Isso aí, você fala assim, pô, esse negócio é complicado. Não se preocupe, pessoal. Isso faz parte, é um curso que para desafiar você, tá? E aí depois, quando você tiver um certo domínio da língua, a gente vai para o texto grego. Você vai ler a Bíblia em grego. Então, olha, deixa eu só falar uma coisa para você ver a dimensão que é isso. Queridos, tem um livro, né, que virou filme, que chama A Crônica de Nárnia. Ele foi escrito por um camarada chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele era ateu. Ele era da área de artes, né, como se fosse letras. E o que ele fez? Ele pegou o Evangelho de João em grego. E ele leu o Evangelho de João em grego. Ele conta que quando ele terminou de ler o Evangelho de João, ele falou o seguinte: não sou cristão, mas ateu não sou mais. Ele abandonou o ateísmo lendo o Evangelho de João em grego. Tá? Então, só para a gente poder ter uma percepção. Vamos lá. O epsilon, tá? Mais uma letrinha. Isso eu conheço. Tem algumas letras que você fala, pô, parecido com algumas letras que eu conheço. Ó. O epsilon, tá? Seria o som aberto, né, do E, né? E deixa eu só dizer uma coisinha para vocês, queridos, especificamente do som do E. Tá? Na língua portuguesa, quando você quiser abrir um som, que nem na palavra fé, você usa acento. Tá? E quando você quiser fechar, você usa um outro E que não é esse, sem acento. Mas na língua grega, eles não fazem isso para abrir som. Eles têm letras, eles têm o epsilon para a letra E e tem o eta para a letra E fechado. Tá? Então, eles não usam acento para abrir som de letras. Eles têm, na verdade, letras separadas. Ó. Então, aqui, a equivalência fonética é como na palavra fé, né? É o E. Tá? Ok? Então, assim, só para que a gente possa, ó, eu até coloquei aqui, ó, podás, tá? Ó, podás é a palavra pé, tá? Ok? Então, é isso, ficou isso, é um oxítono. Podás na palavra pé, tá? Então, só para entender como é que é o som, ficaria o som, na verdade, desse E, ok? Vamos lá. Ó, esse é o Z grego, né? Ele é uma das letras que talvez um pouco mais dificuldade para a gente conseguir fazer, tá? Mas ele é o famoso Z grego. Eu só queria dizer assim para vocês uma coisa sobre o Z grego. A equivalência fonética é o Z, tá? Só que tem uma coisinha, pessoal. Na língua portuguesa, a gente às vezes tem alguns problemas. Por exemplo, quando você tem um S entre duas vogais, que nem na palavra casa, aí tem som de Z, tá? O S grego, ele é sempre som de dois S. Por exemplo, a palavra igreja, né? Você poderia ler eclésia, mas só que é um S que está lá, né? É S grego. Então ele tem som de dois S, eclésia.
Tá? Se você quisesse dar o tom de Z, você usava o zeta. Tá? Então se pronuncia ou zeta ou de zeta. Tem uns catedráticos que às vezes eles variam um pouco em relação a isso. Tá? Então tem a forma que ela é escrita, e aqui aparece uma palavrinha, ó, zoé, tá? A palavra zoé, que é a palavra vida. Tá? É uma palavra que está inserida dentro da nossa cultura também, tá? E aí você pode conhecer, já ter ouvido nas aulas de biologia, alguma coisa, conhecer essa palavra. Então, essa é mais uma das letras do alfabeto. Vamos lá. Ó. Esse é o segundo E. Eu falei do epsilon para vocês, que é o som do E com acento, e o eta é o E, na verdade, fechado. Vamos lá, Martins. Tá? Ok? Então, aparece a sua equivalência fonética, a letra E, como usa na palavra esperança. E aí, ó, a palavra dia. Ó. A palavra dia começa com essa letra, ó, ok? E aí começa com remera. Tá? Remera. Porque você tem algumas questõezinhas do H mudo, né? Que a gente tem no português, né? E o H com som de R que tem no inglês, né? Depois a gente vai ver que isso aí tudo vem do grego e eles trabalham com uma coisa chamada aspiração lá. Tá? Então, remera a palavra dia. Então, é só você precisa saber que o eta é o E grego. Aqui é só a parte de você conhecer as letras, depois vai ter muito exercício durante o curso para você poder assimilar e gravar, e aí tem coisas que a gente vai passar para vocês, aqueles que forem fazer o curso, é que você vai precisar, na verdade, de tabelinhas para poder decorar o alfabeto, pessoal. Se você estudar línguas, algum tipo de língua que nem inglês, você vai precisar gravar e decorar, tá? E fazer essas formas de letra. Vamos lá. Esse é o teta, né? Tá? É uma outra letra que traz uma certa complexidade, né? Ela não tem uma equivalência na língua portuguesa. A equivalência dela tem na língua inglesa um TH, tá? Nem na palavra inglesa. Você não falaria think, você falaria think, tá? É com um som mais sibilante, puxado para o S. Tá? E ele compõe, na verdade, essa letra é a palavra Deus, né? Theos, começa com essa letra. A gente fala Theos, mas na verdade é Theos, tá? E aqui eu coloquei a palavra morte, né? Que a gente poderia ler Thanatos, mas na verdade é Thanatos, tá? Então seria mais sibilante. O TH, então, ele não é um equivalente ao T da nossa língua. Então ele é mais puxado, mais sibilante, mais puxado para um som, tá? Mais próximo do S, tá? Então, é só para entender, tá? Que essa é a letra também da palavra Deus em grego. Enquanto no hebraico existem muitas palavras para Deus, no grego só existe essa palavra, theos, tá? Da onde vem teologia, é a única palavra para Deus. Ok? Vamos lá. Aqui pode. Só essa forma do iota, né? Iota é o I grego, na verdade, equivalência à nossa letra I, igual na palavra ilha, né? Ó, então a palavra rissos, tá? Ó, rissos igual. Então, só para que você saiba, na verdade, que não é uma letra difícil de você fazer, tá? É parecido com o nosso I, tá? Mas aqui é uma letra que você não vai ter dificuldade nem de assimilar, porque ela é muito parecida com a nossa letra na língua portuguesa. Vamos lá. Aqui é o capa, né? Equivale ao nosso C, o som do nosso C, tá? Que nem na palavra casa, né? Seria essa uma equivalência, né? Que nem aqui, ó, é uma palavra grega, ó, kalos, que é belo, né? Tá? Então, essa é a forma também de fazer. Não é uma das letras gregas difíceis de serem feitas. À medida em que você conhecer o som de cada letra, você vai conseguir, por exemplo, escrever o seu nome. Vou escrever o meu nome com essas letras. Não quer dizer que o teu nome exista em grego, mas você vai poder, usando sons, escrever. Você depois pode, inclusive, fazer esse exercício aí. Tá? Você pegar as letras e tentar escrever o seu nome. Mas o seu nome não tem grego, não tem problema, é só para você conhecer o som dessas letras. Vamos lá.
Esse é o L, tá? Ele é um pouquinho diferente, tá? É o L grego, tá? Tá? É o lambda, na verdade, essa a parte de cima é como você escreve ele, tá? É o lambda, tá? O som do L, como na palavra luz, né? E uma palavra que eu coloquei aqui para vocês que começa com essa letra, uma palavra muito conhecida que é a palavra logos, né? Evangelho de João, né? O capítulo 1 fala, né? O verbo, né? Ou em algumas traduções a palavra de Deus, né? A palavra logos, né? Ok? Teologia, né? Vem, né? Estudo de Deus, pode ser estudos, tá? Então, logos começa com lambda e quer dizer verbo ou palavra. Aí, esse é a tradução dele aqui, ó, tradução de palavras. Então, é só para a gente poder, vocês olharem, ver a forma e um tipo de palavra que começa com essa letra. Vamos lá, Martins, a gente precisa terminar. Esse é o M grego, tá? É o mi, tá? É que, na verdade, você escreve ele em grego, né, ou, com MU, mas não é mu, é como se você estivesse falando até em francês. Seria mais assim, mi, tá? E não mi. Então, é só para a gente ter essa percepção da forma, né, que nem parece palavra mega, por aí vai. Depois vai aparecer lá na frente uma letra que vai estar ômega, tá? Mas é o M grego, equivalência do M, na palavra mesa. E aqui eu coloquei assim a palavra mitos. Mito, mitos. E a palavra mito. Lembrando aqui, se você olhar, você fala, pô, tem um S, né, que acaba, né? Parecido com S. De fato, é o S grego. Só que palavras em grego, o S não coloca elas no plural, tá? O S não tem função de colocar palavras no plural, tá? É na língua grega. Então, a palavra é a palavra mito. E agora vamos para o N, né? O N grego, aí você fala, pô, é um V. Ele, ele é um N, na verdade, tá? Mas tem uma forma de V? Tem, ele acaba enganando, tá? Ele acaba enganando, porque embora você faça ele parecido com V, ele é o N, que é o ni, como na palavra nada. Então, a equivalência fonética é o N, como em jovem, né? Ó, Neanias, tá? Começa com essa letrinha, ó, Neanias é jovem. Tá? Então, assim, é como você for aprender qualquer outra língua, tem todas as questões de como que você vai fazer para. Primeiro, você tem que conhecer todas essas letras, e aí você vai fazer toda a questão de montar sílabas, como você começou lá a aprender português lá atrás. Tá? Sim, alguém perguntou aqui se tem letra que não tem no português. Sim, tem. É o caso do teta, acabei de passar. Falei que é um TH, ele não tem equivalência, né? Ele não tem equivalência, tá? Para esse tipo de coisa aí, tá? Então, deixa eu só. Não tem equivalência. Quando não tem equivalência, é um problema, tá? O teta, por exemplo, não tem equivalência. Ok? Aqui é esse aqui é o Xi. Tá? O Xi também. Ele às vezes funciona como X, tá? Funciona com som de X. Mas só para você ter uma percepção, o que se é o que deu origem à língua portuguesa, é o C cedilha. Você vai por aí, você não encontra cedilha em lugar nenhum. Essa letra grega, o que se, tá? Que nem na palavra oxigênio, tá? Que é o som de X, é dele que vai sair, na verdade, o C cedilha da língua portuguesa. Mas aí, durante o curso, eu vou explicar como é que foi o processo dessa letra virar o C cedilha. Tá? Seria o X, como na palavra oxigênio, tá? E aqui seria, seria xenos, tá? Seria xenos, tá? Estrangeiro. A gente fala, né, xenos aqui, na verdade, né? Da onde vem a palavra xenofobia, né? Tá? Mas seria xenos, ok? Então, só para conhecer, é uma das letras que é um pouco mais difícil de você conseguir fazer ela, tá? Vamos avançar. Eu falei para você do eta lá atrás, e você tem o epsilon e o eta. Então, são duas letras que você tem um som aberto e som fechado. A letra O tem a mesma questão também. O ômicron é o O, tá? E aí depois o ômega, o mais conhecido, né? É o O fechado. Então, o ômicron, equivalência, é o O, como na palavra pó, tá? E aqui eu coloquei a palavra céu, ó. Aí, então, Uranós, a
A palavra uranos, né, começa com ômega, é a palavra céu. Tá? Então, só para vocês saberem o som, vocês não vão gravar isso agora, mas depois, quando a gente começar a fazer as composições de sílabas durante o curso, aí você vai aprender, e aí a gente vai pegar. Eu vou mandar depois uns caça-palavras para vocês poderem montar, localizar em caça-palavras e no grego, encontrar as palavras, ganhar vocabulário. Então, tem vários exercícios que fazem parte. Tá? A gente está pensando, né, o curso em 5 meses, mas você vai observar depois que em 5 meses não dá para nada. Tá? Então, o ideal é 1 ano de curso, né? Mas a proposta, na verdade, da secretaria é trabalhar, ok, com 5 meses. O pi, esse aqui é o P, tá? Esse é o P grego. Então, você vai lembrar do pi, né, da matemática, né? Lá do número, né? Todo extenso, né? 3, 14, 15, 9 lá. Tá? E aí, o pi, na verdade, tem equivalência fonética à letra P, quando a palavra pastor, ó. E aqui a palavra é espírito, né? Muito, no Evangelho de João, principalmente, ok? E pneuma, tá? Pneuma, ok? Então, só para você poder entender que, queridos, essa parte é só gramática, né? Você fala, pô, cadê a parte espiritual? Agora não tem. Agora não tem essa parte, né? É só depois que você construir a gramática que a gente vai conseguir tirar verdades teológicas disso aí. Vamos lá. Só para a gente tentar fechar dentro do tempo aqui. Aí você olha essa letra aqui, é o Rho, você fala, mas esse aí que é o P. Não, esse é o R grego, tá? Esse é o Rho, a equivalência com a letra R, que nem em rato, ó. E nem, ó, rema, tá? A palavra rema, coloquei para vocês, também quer dizer palavra. Também. A rema começa com essa letrinha aí, ok? Então, esse é o R. E uma coisinha para vocês aqui. Esse é o S grego. Mas tem dois, sim, são 2 S's. Então, o que você precisa saber aqui? Que o primeiro S, ele é utilizado, tá, em palavras gregas, mas ele nunca é utilizado, o primeiro S, no final de uma palavra. O segundo S, ele só é utilizado no final. Então, vamos lá, no outro quadro aqui, eu coloquei para vocês aqui, ó, soma, que é a palavra corpo, tá? Então, ele começa com esse S. Mas se fosse terminado com S, não seria esse S, seria o outro S. O outro S, que é o sigma grego, chama sigma final. Tá? Chama sigma final. Tá? Então, ele sempre vai aparecer quando o sigma for a última letra de uma palavra. Isso é só uma regrinha que tem. Então, eles têm 2 S exatamente por causa disso aí. Okay? Vamos lá. E esse, ó, a gente vê o T tá lá, que eu falei para você que é TH, que de fato não é um T. Esse é o T grego, tá? O tal, tá? Equivalência ao T, da palavra ter, né? Então, ok? E aqui a topos, né? Que é lugar, né? Topos, tá? De topografia. Então, aqui, sim, aqui entra, tá? O T, e aí, só para você ver que ele tem equivalência e não tem nada assim de mistério. Vamos para as últimas agora. Ó, aqui você vai falar, pô, mas esse é o U, só que esse é o Y grego, tá? Ele tem essa forma de U, mas na verdade ele aparece, tá, normalmente com som de I. Mas ele pode ter som de U em ditongos, pode, tá? Que nem eu citei dulos para vocês, né? Tá? Então tem o som do Y, mas assim, como no alemão, não o I aberto como no português, né? O alemão você faz um certo biquinho para falar, assim, o I, tá? Você começa falando um U e termina com I. Tá? Porque aqui, inclusive, tem a palavra filho, ó. E aqui, ó, ruios, ó. Ruios. Então, assim, essas são algumas das nuances, né, que você vai enfrentar para estudar esse tipo de coisa, né? Agora, só para você entender, você vai falar assim, pô, é muito difícil aí. Então, para você valorizar a tradução que você tem em português na sua casa, né? Porque você tem a Bíblia em português, alguém sentou, traduziu, e deu aquele trabalho todo e chegou para você. Mas ele teve que aprender a ler essa língua. João Ferreira de Almeida, por exemplo, teve que aprender essa língua. E aqui é o F grego, tá? Esse é o Fi, ó. É o F grego, vamos lá. Tá? Que aí tem equivalência, pH, lembra que antigamente a farmácia era com pH, né? Então, hoje
o pH virou esse F, o som do F, que nem na palavra faca, e a palavra luz, aqui, fós, da onde vem fósforo, tá? Ela é a forminha de você fazer essa letra. E aí, vamos lá, vamos só para fechar aqui o alfabeto. Esse é o que? É a letra que começa a palavra Cristo, né? Tá? Volta aqui, tá? Então, essa é a forma dessa letra aqui, tá? Que nem Cristo. Tá? Ele tem, às vezes, som de C, mas normalmente ele tem som de R, né? Mas que nem na palavra Cristo, aí ele tem um som de C. Então, só para a gente ter uma percepção em relação a essas questões aí, tá? Vamos lá. Esse é o psi, tá? É o psi que nem na palavra psicologia. A palavra psicologia. Ok? Então, vamos pensar em relação, que aí são, vamos dizer assim, esses aqui são compostos, né? Que é um P e um S, que na palavra psicologia. Tá? Só para a gente ir fechando aqui, pode passar, ó, tá? Aqui só para o exemplo do que eu citei primeiro, tá? Nem a palavra tronos, que é tempo, né? Ela acaba entrando. Vamos lá. Então, vamos só fechar aqui. Tá? Na palavra psicologia, ó, psique, tá? Alma, vem com essa palavrinha aí, tá? Ok? Vamos lá. E o ômega, que é a última letra, tá? Que aí o nosso tempo aqui já foi. Palavra ômega, que nem a palavra hora, tá? Começa com essa letrinha aqui. Tá ok, pessoal? Olha, só tem um quadro aqui. Pode descer para o outro quadro? Tem um quadro que aí, ó, aí tem tudo nesse quadro aqui. Depois, as pessoas que forem fazer o curso vão estar recebendo esse material. E aí você vai poder olhar tudo isso aqui, tá tudo no quadro, bonitinho e explicadinho aqui. Tá? Pessoal, a ideia, na verdade, dessa aula introdutória é só dar um contato para vocês e mostrar o que o curso se propõe, o que a gente vai fazer. Vai ter atividade, tá, de exercícios fora da aula, e aí se você for fazer o curso, você tem que se comprometer em fazer as atividades que vão ser passadas, porque senão você não consegue aprender, queridos. Você vai ter que pegar uma tabelinha, imprimir uma tabelinha com o alfabeto, tentar ir aprendendo, levar nos lugares aonde você trabalha, deixar lá, se você quiser ter um ganho, na verdade. Tá? Então, tudo isso vão ser dinâmicas que a gente vai estar passando para vocês. Você vai ter o teu tempo para assistir a aula, que você pode assistir online, ou você pode assistir, tá, em outro horário, porque vai ficar gravado, vai ficar disponível para você. Tá? E só que você tem que tirar um tempo também para fazer as atividades que você vai receber, tá? Durante cada as aulas, e o que exercício você tem que fazer para você poder ter um ganho, para que quando chegar a uma certa altura do curso, a gente já consiga ler o Novo Testamento em grego. Essa é uma das propostas. Ok? Eu vou voltar para o pastor Fernando, para o Martins, tá? E aí eles vão estar conversando com vocês, e aí fique atento quando abrir as inscrições, se você tiver a intenção, na verdade, de fazer o curso, e aí você fique atento, se inscreva. Agora, o que eu posso falar para vocês é que é possível, sim, você conseguir ler a Bíblia em grego e ver a diferença que tem para alguns dos textos. Martins. Ok. Irmãos, eu vou abrir o microfone aqui de vocês. Nós temos ainda 7 minutos, tá? Se alguém queira fazer alguma pergunta agora aqui para o professor, só levantar a mãozinha, aí eu chamo pelo nome e já habilito o microfone para fazer a pergunta para o professor, ok? Só um minutinho só. Ok, se alguém tiver alguma pergunta... O pastor Oswaldo já está... Pode habilitar o microfone, pastor. Boa noite, Martins. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar uma coisa, não sei se tem muito a ver com o curso, né? Que o professor fez um comentário aqui de uma passagem, acho que está em capítulo 16 de Marcos, quer dizer, ide e pregai o evangelho. Né? Indo e pregue, né? Usa o gerúndio, né?
Essa passagem, eu já ouvi falar alguns comentários, que nem vai em paz, é indo e tendo paz, não é assim? Não sei se cabe isso também. Não cabe. Não. A palavra só, o sentido dela é ir, tá? Só que ela está num tempo grego que chama particípio, que equivale ao nosso gerúndio. Então está dizendo indo, aonde você estiver, indo, tá? Aonde você estiver, você está indo. Aí você vai obedecer, que é pregar, na verdade. Mas isso não tem, não, tá? Não tem nada disso. As palavras por si só, isoladas, elas não têm significados a parte do contexto. Tá? Não adianta a gente falar, vai em paz, porque se o contexto falar alguma coisa do assunto, pode ser que tenha. Tá. E uma outra pergunta que eu queria perguntar para o senhor é que falaram para mim que o Espírito Santo, ele é gerúndio. Por exemplo, toda a ação do Espírito Santo, né, que é o amor, que é definido como amor em ato, né, porque o pai ama o filho ama o pai, é uma coisa contínua, que já ouvi uma explicação da Santíssima Trindade nesse sentido, e o Espírito Santo é o gerúndio. Então, por exemplo, quando fala para amar, Deus fala assim, amar o teu próximo é amando. Então, tudo que envolve a ação do Espírito Santo seria uma ação de gerúndio, né? Isso cabe também ou não? Não, isso não tem. Pessoal, a gente precisa olhar quando aparece a palavra, o termo Espírito Santo, a gente precisa ver o que o contexto diz sobre o assunto. Tá? Isso aí é querer colocar teologia em texto sem contexto. Então, a gente precisa ver cada termo dentro do contexto que ele diz. Isso aí não funciona desse jeito. Tá? Dizer que toda vez que aparece Espírito Santo é gerúndio porque é uma ação em movimento. Não é esse sentido, não. Que nem fala assim, é amando, é perdoando. Não quer dizer que é isso. Depende do contexto. Tá. Então, porque eu já ouvi pessoas pregando a respeito desse modo, entendeu? Então, um dos desafios do curso é poder mostrar que as conclusões teológicas, elas têm que partir da gramática. É a gramática que impõe as conclusões teológicas. Então, tem que explicar gramaticalmente por que é assim. Tá certo, professor. Obrigado, viu? Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, turma quietinha, quando fica quietinha assim, ou entendeu tudo, não entendeu nada, né? Mas fique à vontade, viu? Bom, pastor Udo, pode fazer a pergunta, pastor, só habilitar o microfone, viu? Certo. Boa noite, obrigado aí por ter organizado essa aula introdutória. E eu quero saber, na verdade, eu tive que me ausentar no finalzinho aqui, e eu não sei se foi falado isso, então eu estou aproveitando aqui, quando é que vai sair o curso, ou se ainda só está na fase preparatória, já tem alguma data? Então, se você já falou, me perdoa, mas... Não falei ainda não, pastor, eu ia falar agora no final. Então, beleza, espero, obrigado. Não, mas já posso falar para o senhor, não tem problema. Ainda vai ser lançado esse curso, nós não temos a data ainda, depois, mais no final, o pastor Fernando pode até falar melhor sobre o assunto. O que eu ia pedir para todos que estão aqui na aula, que não saiam, né, do grupo de WhatsApp que nós formamos, né, porque todas as orientações referentes a esse curso será postado nesse grupo de WhatsApp, tá? Sem microfone, Martins. Se não tiver alguma pergunta, eu retorno a palavra ao pastor Fernando, então. Tá certo. Queridos, eu me ausentei aqui também, assim como o pastor Udo, né, que aqui em Santa Gertrudes é dia de culto. Então, a pastora pregou e deu início lá à noite de oração, aí eu fui também para o final, e deu tempo de voltar aqui para a aula, então, para os momentos finais. O Martins respondeu corretamente, né, essa é um lançamento, nós queremos que o curso aconteça.
nós queremos que o curso aconteça. Apesar, amados, de nós sabermos, né, que como o professor Antônio falou na aula, nós não temos tradição de estudo teológico. Nós, que eu digo, os evangélicos do Brasil. E, na verdade, nós não temos também tradição em leitura, né? De uma forma geral, nós brasileiros lemos muito pouco, muito pouco. Mas é um desafio que está aí, mas nós temos que fazer, porque ainda que nós temos aqui 44 agora, né? Mas chegou ao número de 60. Meu Deus, se 10 tem interesse, é um número pequeno? É um número pequeno, mas são 10, já são 10. E aí a gente tenta fazer de uma forma, né, que a igreja, no caso a secretaria, invista um pouco, e cada aluno invista um pouco também, né, porque a ideia é que a gente, então, faça, assim, esse curso e outros, né. Amados, nós temos aquela questão de afiar a ferramenta, né, então, a ideia da secretaria é proporcionar essa possibilidade, né, para que nós possamos aprender. Ó, Bruno Oliveira levantou a mão. Se a senhora quer falar, é só abrir o microfone. Boa noite, gente. Paz. Eu demorei porque eu estava tomando coragem para perguntar. Eu queria saber se, iniciando esse... Até caiu a conexão dela? Travou, irmã Bruna, travou. Iniciando esse, parou aí. Tem mais alguém que está criando coragem aí para falar? Para perguntar? Amados, aula é para perguntar, né? Nós temos que perguntar. Se nós somos alunos, é porque a gente quer perguntar, aprender. Débora, vamos lá. É só abrir o microfone. Olá, paz, boa noite. Eu gostaria de saber se as aulas seriam quantas vezes por semana? As aulas, elas funcionam assim nos nossos cursos. É uma vez por semana, de 1h30. Normalmente é das 19h30 às 21h, horário de Brasília. Às vezes passa um pouquinho, né? Estica um pouquinho. Essas aulas, por exemplo, vamos pensar que serão às quartas-feiras. Então, hoje é aula ao vivo. Uhum. Aí, essa aula fica gravada. E quem não pode participar ao vivo, aí ele vai assistir, ele tem a possibilidade de assistir a aula gravada. E assim, ele vai contabilizando presença. Então, por exemplo, hoje é quarta. Até a terça-feira da semana que vem, ele assiste a aula e consegue colocar presença. Porque para receber o certificado, precisa ter 75% de presença. Essa é a média usada no ITQ, né? Então, até terça-feira da semana seguinte, a pessoa consegue assistir e colocar presença. Depois disso, ela não consegue mais colocar presença, mas ela consegue assistir a aula quantas vezes ela quiser. A ideia é que haja um estímulo, né, para que a pessoa realmente assista a aula quando ela não pode participar ao vivo, assista à gravação. Será que a nossa... Respondido? Irmã Débora? Obrigado. Só gostaria de agradecer pela aula introdutória, muito bom. Tá certo. Ó, Rainier, pode também abrir o microfone. Rapaz, boa noite, estão me ouvindo? Sim, agora sim. Tudo bem? Então, eu queria saber se pegando o encaixe da aula, elas são somente as aulas gravadas, né, e ao vivo, ou são compostas por mais aulas que, por exemplo, aulas bônus, sabe? Não, o que normalmente tem são as aulas gravadas realmente, né? E se tratando de gramática, como o professor mencionou, vão ser tarefas, né? Tarefas para fazermos e aí apresentar para ele, né? Para ele dar as orientações para nós. E vai ter o grupo, e aí todo o conteúdo que você vai receber, à medida que for sendo passado, artigos, por exemplo, você lê, e aí você pode postar num grupo as perguntas e as dúvidas. Tá? Inclusive, às vezes você quer entender um texto
na língua grega, como é que está, e a gente vai poder ter essa possibilidade também de estar orientando em relação a isso aí. Tá? Mas, assim, tem os grupos onde você pode interagir fora da aula com o professor. Eu acho que agora eu captei a pergunta dele. Realmente, nesse grupo de dúvidas e o grupo de dúvidas teológicas, né? Então, o professor sempre envia artigos também para a nossa leitura, para a leitura dos alunos. Então, tem sim algo extra, né? Além da aula ao vivo e gravada. Simone Salomão. Paz, pastor Fernando, professor e pastor Antônio Reis, Simone aqui do Parque São Bento, da Igreja do Pastor Jefferson. Eu tenho duas dúvidas, né, no decorrer aí dessa aula introdutória. Primeiro, sobre a linguagem, como o professor Antônio Reis comentou sobre a gramática, nós temos também a maiúscula, né, e a minúscula. Ela segue o mesmo padrão e a regra da nossa língua portuguesa? Essa é uma pergunta. Tá, olha, o Novo Testamento grego, ele tem maiúsculas nas mesmas situações em que nós temos no português. Início de frase, nome próprio, por aí vai. Tá? Então, a ênfase vai estar muito mais em estudar as minúsculas do que propriamente as maiúsculas. Tá? E porque eles vão seguir as mesmas regras, na verdade, em que nós seguimos na língua portuguesa. Então, o nosso foco mais são as minúsculas, exatamente porque a grande massa dos textos são em minúsculas. Compreendi, professor. Uma outra dúvida, por exemplo, eu tenho um dicionário grego-português, que é a segunda edição, que é o Novo Testamento interlinear. E tem algumas palavras, né, em grego que ela une no português duas palavras. Por exemplo, Lucas 9, 47, foi curada. São duas palavras para nós, né? Só que no grego é uma única palavra. Então, o problema é que a tradução ela acaba fazendo isso para dar mais precisão. Tá? Mas quando você entender o sentido da palavra no grego, você não vai precisar mais fazer isso. Tá? Então, isso ocorre na tradução. Não é que lá tivesse duas palavras. Mas no momento que você faz a tradução, você precisa colocar em duas ou mais de uma palavra para poder dar precisão no que ele está comunicando. Entendi, professor. E não é a mesma regra, por exemplo, do português, quando nós, letra por letra, né? Porque, por exemplo, algumas palavras que o professor utilizou para demonstrar a grafia, ele seguiu exatamente a quantidade de letras da palavra, mas outras não. Por exemplo, a palavra filho, tem o L e o H, né? Tem essa conjunção. Isso, não é assim, não. Aí vocês vão ter que aprender como isso funciona no grego. A gente só deu as equivalências fonéticas para vocês com o alfabeto. Aí lá você vai ter que aprender, tá, que a palavra filho você escreve de um jeito aqui, e lá você vai escrever de outra forma. Tá? Então, é um outro processo. Perfeito. Muito obrigada. Ansiosa para iniciar as aulas. Aí é só apertar o pastor Fernando aí para ver. Que bom, né, que temos alunos ansiosos por começar a aula. Tem perguntas também aqui. Pode ler, pastor Fernando, só para que eu não consegui pegar. Tá. Tem alguma tradução atual da Bíblia que seja considerada mais fiel ao texto original? Essa interlinear que a Sociedade Bíblica lançou tem esse objetivo. Só que esse grau de precisão, quando você pensa em tradução, não existe, tá? As interlineares tentam resolver esse problema, tá? Mas é o mais perto que você tem. Agora, as traduções novas, a NA, saiu a nova meio atualizada, está saindo uma nova NVI, e tem a NVT, que são as traduções mais novas. Mas não existe, na verdade, essa bola redondinha, assim, não tem. Tá. Essa pergunta foi de Andressa Mazzini, agora Edmar Aldrovani. É correto afirmar, em certa medida, a tradução é uma interpretação? Deixa eu explicar rapidão sobre os métodos de tradução. Pessoal, antigamente, as traduções elas seguiam o sentido literal dos termos. Tá? Então, a gente chamava de equivalência formal.
Então, elas tendiam a traduzir literalmente do jeito que está. Só que isso causou um problema, tá? Porque, como tem os elementos culturais e as expressões idiomáticas você não pode traduzir literalmente, porque aí perde o sentido. Então, perdia muito sentido. Hoje, as traduções modernas chamam equivalência dinâmica. Então, elas tendem a traduzir a ideia, e isso acaba trazendo mais interpretação, tá? Acaba vindo mais interpretação. Mas eu acho, assim, basicamente, que uma tradução é uma interpretação. Tem um ditado italiano que fala assim que todo tradutor é um mentiroso, né? Ou todo tradutor é um traidor, né? É um ditado que fala exatamente disso aí. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender o sentido da língua bíblica e depois eu vou fazer uns exercícios com vocês que vocês vão entender o que quer dizer para vocês, tá? Em que essa questão do sentido. Por exemplo, eu falei do id para vocês aí. Ele usa um particípio no id, lá de Marcos. Só que o particípio do grego não é igual ao particípio do português. O particípio grego é igual ao gerúndio. Então, essas ligações a gente vai fazendo. Aí você consegue precisar, na verdade, tá? Essa questão. Deixa eu só responder, então, essa questão. O que é uma expressão idiomática? Tá? A expressão idiomática, você pega 1 Samuel, acho que é 24:2 ou 24:3, quando Saul entra na caverna, no curral das ovelhas. Nas traduções antigas que seguiam a equivalência formal, dizia que quando ele entrou no curral das ovelhas, ele cobriu os pés. Tá? Cobrir os pés é uma expressão idiomática para necessidades fisiológicas. As outras traduções já traduzem assim, e ele entrou no curral das ovelhas e fez necessidades fisiológicas. Então, cobrir os pés é uma expressão idiomática que tem um significado na cultura deles, mas que para nós não tem significado. Então, aí as traduções, elas explicam, é o ato da necessidade fisiológica. Tá? Então, a expressão idiomática é basicamente isso aí. Professor, penso que é a última que está por aqui. Gilmar Gomes, a língua portuguesa em si, ou seja, a tradução, né, fere o original do texto, ou no caso é a questão do tradutor? Então, vou dar um exemplo para vocês. Existem tempos verbais no grego que não tem como você traduzir para o português porque não tem recurso. Tá? Não tem recurso. Então, nesse sentido, não tem muito que você consegue fazer. Tá? Então, dá para diferenciar quando é erro do tradutor e quando é limitação da língua. Então, o que a gente tem mais são as limitações da língua. Tá? Então, só para a gente poder entender isso aí. Itamar Andrá. Só abrir o microfone. Boa noite, paz. Vai ser dividido em quantos módulos, né? E tem alguma previsão no começo? Vai ter uma certificação no final? E o professor Antônio falou, quando a gente também faz essa tradução, a gente tem que entender a cultura deles também, né? Isso. Como fala, foi uma cultura grega, cultura hebraica escrita em grego, então é complicado, igualzinho o senhor falou da idiomática, é uma coisa traduzir saudade em outras línguas, não consegue traduzir. Tem de achar uma figura parecida com isso. No Novo Testamento tem umas coisas que chama hebraísmo, quando ocorre exatamente isso aí. Tem latinismo e tem aramaísmo também, que é do aramaico. Tudo isso tem. E aí os tradutores têm que conseguir limpar essas questões para deixar a tradução mais correta possível. Tudo isso a gente vai tentar mostrar para vocês. Só que é o seguinte, o curso é de 5 meses, tá? Só que a gente precisa ver colher o curso para ele funcionar em 5 meses. Tá? Esse curso, normalmente, eu dou ele em 1 ano. Mas no formato da secretaria, a gente vai fazer em 5 meses. Aí, se por acaso tiver um montante de pessoas no curso e que quiser dar continuidade, depois a gente pensa no grego 2. Mas a ideia inicial é para 5 meses. E o senhor tinha feito outra pergunta, além dessa. O senhor lembra? Se vai ter certificação. Sim, certificação pela Secretaria-Geral. Todos eles têm, todos os nossos cursos têm. Esse também terá. Mais alguém, gente? Bom, não tendo, a gente encerra, então. Léa Casagrande, então a última, levantou a mão na hora
do fechamento. Vai. Pode abrir e falar. Léa Casagrande, só abrir o microfone. Ou foi por engano? Imprimi. Bom. Acho que foi. Paz seja convosco. Paz. Tá ouvindo? Sim. É porque a primeira vez eu não sei mexer muito aqui. Não, eu cheguei da igreja agora, hoje é culto, e eu queria saber como as informações sobre esse curso que vocês falaram aí. Que dia que vai começar, se tem algum valor, se poderia repetir para mim? Sim, nós vamos fazer o seguinte, essa aula ela está sendo gravada, e amanhã, penso que amanhã, se Deus assim permitir, né, a gente posta no grupo, naquele grupo de WhatsApp, que o Martins pediu para o pessoal não sair, porque as informações serão todas por lá. Aí a senhora pode assistir a aula e aí tem as informações também. Tá bom? Ok, muito obrigada, tá? Professor Antônio, o senhor ora encerrando? Ok, vamos orar, queridos, então. Senhor, te damos graças por essa preciosa oportunidade que tem nos concedido estarmos aqui reunidos para estudarmos sobre um tema tão gostoso, para que possamos, na verdade, compreender melhor a tua palavra. Que a tua bênção possa ser sobre a vida de cada um dos seus servos e servas, todos que estavam aqui reunidos assistindo e aqueles que não puderam estar aqui, mas que depois estarão assistindo essa aula. Que a tua bênção seja sobre a vida de cada um, através do poder que é o nome de Jesus, é que oramos e te damos graças, bom Deus. Amém. Amém. Obrigado, professor Antônio, obrigado ao Martins e a todos que estão participando da aula. Olha, o povo está animado, professor, ó. O pessoal aqui aguardando, está na expectativa do curso. Então abre logo, pastor. Nós vamos lá. Abre logo lá. Quem sabe Queridos, boa noite então para vocês, viu? Aqui, pessoal parabenizando. Deus abençoe, muito obrigada. Para vocês. Uma caminhonete, uma casa. No terceiro prêmio, Urban, uma casa mobiliada. Olha, Martins, só desligar aí, Martins. Já vou fechar aqui já a gravação.